Deus é admirável em seus santos, alguns inclusive por causa de costumes e práticas extraordinárias. São mais objeto de admiração do que propriamente de imitação. Esse é o caso do santo que iremos falar hoje. Hoje iremos falar com muita alegria de São Simão Estilita, que foi um eremita, grande asceta, mais conhecido pelos cristãos da Igreja Ortodoxa, bem pelos católicos da Igreja Oriental. Pois bem, vamos lá. Simeão Estilita, o Antigo, foi um asceta cristão sírio que viveu em cima de uma coluna de pedra. É considerado santo quer pela Igreja Católica Romana, quer pela Igreja Ortodoxa. Na Igreja Católica, o seu dia corresponde ao 5 de janeiro, enquanto na Igreja Ortodoxa é celebrado no dia 1º de setembro. É chamado de Antigo para distingui-lo de outro Simeão Estilita, que viveu no século VI. Simeão nasceu no norte da Síria, perto da moderna Alepo, tendo começado sua vida como pastor. Em 403 a.C., ingressou como monge em Teleda, tendo adotado práticas de austeridade extremas que geraram muitas críticas e o afastamento da comunidade. Mudou-se então para Teonicim, por volta do ano de 412. Viveu como eremita numa cela e depois passou a viver no topo de uma coluna, preso por uma corrente em seus pés. Daí seu apelido Estilita, que vem da palavra grega estilos ou coluna. Foi adotando cada vez mais colunas mais elevadas, tendo a última onde viveria durante 30 anos, entre 429 ou 459. 17 metros de altura obtinha essa coluna. O que era necessário à sobrevivência era levado através de uma escada. O local onde se erguia a coluna tornou-se alvo de peregrinação de doentes e de pessoas que procuravam aconselhamento espiritual. Simão Estilita viveu no século V. Tornou-se famoso por ter passado 37 anos da sua vida no topo de um pilar. Daí pregava sermões e escrevia epístolas que eram veneradas em todo o Império Bizantino. A fama de Simão Estilita, que já em vida era considerado um grande santo, ficou a dever-se à autoridade moral que lhe adivinha na renúncia ao mundano e de sua dedicação total à meditação. Simão, apesar do exíguo espaço em que se confinou, não viveu isolado. Seus fiéis seguidores iam visitá-lo diariamente, e Simão exercia daí a sua influência a favor das causas que considerava justas. No local do pilar onde Simão viveu, construiu-se mais tarde uma basílica designada ao Palácio de Simão. As ruínas dessa basílica, ainda hoje, são local de peregrinação. A vida de São Simeão foi escrita por 3 autores, não somente contemporâneos, senão também testemunhas oculares da maior parte dos fatos. São eles: o bispo Teodoreto, que compôs o seu trabalho 16 anos antes da morte de Simeão, Antônio, discípulo do santo, e o sacerdote Cosmas, seu amigo que governava uma paróquia das cercanias, e que em nome de tal paróquia lhe escreveu uma carta que ainda possui. Nascera Simeão numa localidade da Cilícia, chamada Cisã, na fronteira da Síria, e desde a idade de 13 anos guardou ovelhas pertencentes ao seu pai. Um dia, em que o rebanho não podia sair em virtude da neve, foi à igreja com os pais, e lá ouviu ler o evangelho, que diz: Bem-aventurados que choram, ai dos que riem, bem-aventurados que têm puro coração. Perguntou a um ancião como se podia adquirir tal felicidade. O ancião lhe disse que era pelo jejum, pela prece, humildade, pobreza, paciência, e lhe aconselhou a vida monástica como sendo a mais elevada filosofia. Tendo recebido no coração essa semente da palavra divina, Simeão entrou numa igreja de mártires, prostrando-se no chão. Roga aquele que quer a salvação de todos os homens, que o conduza ao caminho da perfeição. Tendo permanecido longamente em tal postura, sobrevém-lhe um suave sono, durante o qual tem uma visão que lhe soía narrar assim: Parecia-me estar cavando um alicerce, e que alguém me dizia que cavasse mais.
Desejando repousar, não podia, porque ele me ordenava que continuasse a cavar. Assim, procedeu 4 vezes. Finalmente disse-me que o alicerce era bastante profundo e que eu podia sem temor erguer uma construção da forma e da altura que me aprovesse. A predição, observa Teodoreto, foi verificada pelo fato, pois os fatos superam a natureza humana. Depois dessa advertência interior, entrou Simeão no mosteiro vizinho e lá ficou 2 anos. Mas o desejo de uma vida mais perfeita o fez passar a outro, governado por um santo varão chamado Eliodoro, que para ele entrara com a idade de 3 anos, transcorrendo 62 sem sair. O mosteiro contava 80 monges. Simeão demorou-se 10 anos e a todos ultrapassou em austeridade, pois enquanto os outros comiam um dia sim, um dia não, ele só comia uma vez por semana. Os superiores o repreendiam como se tratasse de uma irregularidade, mas não conseguiram persuadi-lo, nem diminuir-lhe o ardor pela penitência. Um dia, pegando uma corda trançada de folha de palmeira e por conseguinte duríssima, com ela cingiu o corpo desde os rins até os ombros, de tal modo que ela lhe entrou na carne. Levou-a sob o hábito bastante tempo para que todo o corpo se transformasse em úlcera. Percebendo finalmente pelo cheiro e pelo sangue que dela escorria, tiraram-lhe com muito esforço. A roupa estava colada à carne pelo sangue. Para arrancá-la, foi necessário umedecê-la durante 3 dias. Quanto à corda, houve necessidade de incisões dos médicos. A operação lhe causou dores tão vivas que o julgaram morto durante algum tempo. Quando sarou, disseram-lhe os superiores que se fosse embora, de medo que o seu exemplo se tornasse prejudicial aos homens mais fracos que pretendessem imitá-lo. Retirou-se para o deserto da montanha e desceu a uma cisterna seca, onde continuou a louvar a Deus. Ao cabo de 5 dias, os superiores, repreendidos por visões, arrependeram-se de haver-o repelido e mandaram procurá-lo. Encontraram-no retirado da cisterna com uma corda. Algum tempo depois, rumou ele para Telanissa, localidade situada aos pés de uma montanha, perto de Antioquia. Numa pequena cabana, encerrou-se durante 3 anos. Quis então imitar o jejum de Moisés e de Elias, e passar 40 dias sem comer. O abade Bassus, superior de um mosteiro vizinho, estava incumbido de inspecionar os sacerdotes do campo. Simeão rogou-lhe que tapasse a porta com barro, sem lhe deixar nada na cela. Respondeu-lhe Bassus que matar-se-á não era uma virtude, e sim o maior dos crimes. Meu pai retrucou-lhe Simeão: deixa-me então 10 pães e uma jarra de água. Se tiver necessidade de alimento, tê-lo-ei na mão. Assim se fez. Ao cabo de 40 dias voltou Bassus, tirou o barro com o qual estava fechada a porta. Entretanto, viu todos os pães intactos, e a jarra ainda estava cheia de água, e Simeão prostrado sem voz, sem movimento e sem respiração. Pedindo uma esponja, o superior umedeceu-lhe os lábios e lhe ministrou os divinos mistérios. Fortalecido, Simeão levantou-se e tomou algum alimento, isto é, alface, chicória e semelhantes verduras, que mastigou e engoliu pouco a pouco. Bassus, arrebatado, regressou ao seu mosteiro, que contava mais de 200 monges, e lhes narrou tudo o que tinha acontecido, aquela maravilhosa experiência. Desde então continuou o nosso santo a jejuar dessa maneira todos os anos, 40 dias seguidos, e já havia transcorrido 28 anos em tal modo, quando Teodoreto compôs o seu trabalho. Ficava de pé nos primeiros dias, em seguida sentava-se, continuando a orar, depois tendia-se semi-morto. Depois de passar 3 anos na cela perto de Telanissa, subiu ao topo da montanha e mandou fazer um cinto de morada sem teto, no qual se encerrou com uma corrente de ferro de 20 côvados de comprimento, presa por uma extremidade a uma outra pedra, e pela outra no pé direito, a fim de que mesmo que o quisesse não pudesse sair daquele espaço. Lá entretia-se na meditação das coisas celestes. Melécio, então, vigário de Antioquia, aconselhou-o a tirar a corrente, mostrando-lhe que a vontade bastava para manter o corpo parado com liames intelectuais.
Rendeu-se então Simeão e mandou chamar um ferreiro. Livrou-se da corrente. Espalhou-se por toda a parte a reputação de Simeão, e todos acorriam a ele, não somente da vizinhança, senão também de lugares distantes. Vários dias de caminhada levavam-lhe os paralíticos, rogavam-lhe que lhes curasse as enfermidades. Os que recebiam o que tinham solicitado voltavam com alegria e publicavam os benefícios, o que atraía ainda maior número de pessoas. Toda espécie de povos aparecia: ismaelitas, persas, armênios, íberos, homeritas e árabes dos mais longínquos lugares. Vinham das extremidades do ocidente, da Itália, da Gália, da Espanha, da Grã-Bretanha. A reputação do santo estendia-se até os etíopes e os citas nômades. Em Roma, era tão grande que os artesãos tinham posto pequeninas imagens do santo na entrada de todas as lojas, para atrair a sua proteção. Teodoreto afirma que assim ouviu dizer. Sentia-se Simeão importunado pela incalculável multidão que se apinhava em volta dele, para tocá-lo e tirar uma benção das peles que o cobriam. Parecia-lhe impertinente submeter a tão excessivas honras e penoso ser constantemente daquela maneira em estado. Foi o que levou a ficar de pé numa coluna, em grego Estiles ou Estilos, onde lhe veio o nome de Estilita. No ano de 423, mandou fazer uma de 6 covas de altura, na qual viveu 4 anos. Mandou erguer uma de 12 covas, depois outra de 22. Ficou 13 anos em ambas, os últimos 22 anos de vida passou numa quarta coluna de 40 côvados de altura. A coluna terminava com uma balaustrada, formando um pequeno recinto de 3 pés de diâmetro. Foi lá que Simeão se mantinha de pé, noite e dia, inverno e verão, exposto aos ventos e à chuva, à neve e à geada. Os monges do deserto mandaram perguntar-lhe que modo tão estranho de vida era aquele, ordenando que ele o abandonasse e seguisse o caminho trilhado pelos pais. Tinham dito ao enviado: se ele obedecer de boa vontade, deixai-o viver ao seu modo. Se resistir e se mostrar escravo da própria vontade, tirai-o da coluna à força. O enviado expôs a Simeão a ordem dos padres, e Simeão avançou imediatamente um dos pés para descer. O enviado disse-lhes que permanecesse lá e se animasse, visto que o seu estado vinha de Deus, pois ele provou com sua obediência. Os monges do Egito, escandalizados com tal novidade, mandaram dizer-lhe que estava excomungado. Melhor informados, porém, do seu mérito, de novo como eles se comunicaram. Estranhava-se então, e ainda hoje se estranha um gênero tão extraordinário de vida. Pergunta-se qual a utilidade disso e quais podem ser os objetivos da providência. O padre Cosme, em particular, nos dá a conhecer a especial vocação de Simeão. Por 2 vezes apareceu o profeta Elias num carro de fogo e lhe recomendou fortemente 2 coisas: o zelo pela igreja e a defesa dos pobres. Cuida, disse-lhe, de que ninguém despreze o sacerdócio e que todos obedeçam aos ministros sagrados. Sobretudo, porém, cuida dos pobres. Saiba os infelizes de toda espécie, e os oprimidos, os órfãos e as viúvas, que o teu auxílio jamais lhes falte, e que serás sempre para eles pai e defensor. Cuida de jamais cederes às ameaças dos prefeitos e dos reis, ou de parecer ambicionar o favor dos ricos, mas repreende com a mesma equidade e em público tanto o rico como o pobre. Se pois firme e está pronto a tudo sofrer, arma-te de paciência e de doçura, a fim de que nunca possa coisa nenhuma arrancar-te ao dever. Depois dessa advertência celeste, Simeão duplicou as suas austeridades. Durante 9 anos sofreu, entre as outras coisas, de uma terrível úlcera no pé esquerdo. Todos os sacerdotes, os bispos e o próprio imperador, por cartas, lhe rogavam descesse da coluna, até que se curasse. Lá ficou ele, embora a tal dor se unisse ainda a várias outras, e quando no fim da quaresma, que ele como habitualmente passou sem comer nem beber, julgava encontrá-lo morto, viram-no milagrosamente curado. Recebeu a comunhão pascal nas mãos do bispo de Antioquia, Dominus, sobrinho e sucessor de João. 300 pobres obreiros de Antioquia foram ao pé da coluna queixar-se do prefeito da cidade. Devia a corporação deles todos os anos tingir de vermelho para a cidade de Antioquia certo número de peles. O prefeito, varão cruel,
teve a triste ideia de exigir 3 vezes mais. Os obreiros, vendo-se arruinados por aquele imposto tirânico, sobretudo se tornasse perpétuo, enviaram 300 dos seus a Simeão, o qual, comovido, mandou dizer ao prefeito que não oprimisse os infelizes e se contentasse com o tributo comum. Riu-se o prefeito do santo e ameaçou os obreiros de fazer apodrecer no calabouço. Não teve tempo para isso. Ainda não tinham os 300 legados saído do recinto de Simeão, quando alguém trouxe a notícia de que o prefeito, atacado de súbita hidropisia, rolava pelo chão torturado por espantosas dores. Chegaram imediatamente cartas em que se rogava ao servidor de Deus que dele se apiedasse. Finalmente, todos os sacerdotes de seu governo rumaram para o pé da coluna, pedindo ao santo que lhe devolvesse a saúde. Respondeu Simeão que era preciso deixar a questão a Deus. Ao mesmo tempo, benzendo um pouco de água, disse: se Deus prevê que esse homem, mais uma vez curado, se há de portar melhor, desde que o molhe com esta água, sentirá a graça de Jesus Cristo. Mas se prevê o contrário, eu vos predigo: o enfermo não verá absolutamente esta água. Um mensageiro imediatamente enviou todos os esforços. Mal, porém, entrou na casa, soube que o prefeito acabava de expirar, no meio de espantosas convulsões. O exemplo espalhou-se salutar terror entre os maus e reanimou a esperança dos oprimidos. Os habitantes enviaram legados a Simeão, que mandou dizer ao cruel ministro: cuida de te corrigir dos crimes de que te acusam, para que, roubando o bem alheio, o teu não percas. Mas o homem, longe de aquecer a tal censura, maltratou o enviado que lhe transmitira a mensagem. O castigo não tardou, nem ainda partira o legado, quando o ministro caiu como que petrificado e morreu, dizendo: Simeão, por favor, tem piedade de mim. Entretanto, foram contar a Simeão que inúmeras pessoas se queixavam de suas advertências e das suas importunas intercessões nas causas das viúvas, órfãs e outros desaventurados. Tratava-se de criaturas que, pouco temendo o juízo de Deus, oprimiam o povo. Resolveu ele então nada mais fazer e deixou tudo à providência divina. Proibiu ao discípulo que admitisse queixosos a seu recinto, pelo menos até que lhe fosse dado conhecer de maneira mais precisa a vontade de Deus. Vários foram, pois, obrigados a voltar tristemente para casa. Muitas vezes, ao pé da coluna, os credores perdoavam as dívidas aos devedores. Os amos libertavam gratuitamente os escravos. O próprio rei da Pérsia concebeu pelo santo a mais elevada estima. A um dos legados que lhe falava do santo, perguntou como vivia este e quais eram os seus milagres. A rainha, sua esposa, pediu azeite abençoado por Simeão e o concebeu com grande presente. Todos os cortesãos, apesar das calúnias dos magos, cuidavam de se instruir com ele e lhe chamavam varão divino. No dia 29 de agosto, um sábado, às 11 horas, na presença de algum dos seus discípulos, o servidor de Deus foi repentinamente atacado de um mal que alastrou-se pelo todo o corpo. Em breve se fez mortal. Já no domingo, a terça-feira, o seu estado foi pouco mais ou menos o mesmo. Entretanto, emanava-lhe do corpo uma suavidade e uma variedade de odores incomparáveis. Finalmente, na quarta, dia 2 de setembro, às 9 horas, estando presentes todos os seus discípulos, prepôs 2 deles aos demais e recomendou todos ao Senhor. Em seguida, ajoelhou-se 3 vezes e, depois de levantar, olhou para o céu, gritando de todos os lados à multidão: abençoai-nos, Senhor. E ele volveu o olhar para as 4 partes do mundo, e erguendo a mão, o abençoou, e recomendou ao Senhor por 3 vezes. Depois, erguendo de novo os olhos ao céu, e batendo 3 vezes no peito, pousou a cabeça no ombro do primeiro discípulo e expirou. A multidão continuava a lhe contemplar o rosto, sem saber se estava vivo ou morto. Um dos discípulos valeu-se do tempo, daquela incerteza, para mandar avisar as ocultas o bispo de Antioquia. Temia-se que o povo lhe raptasse o corpo. Pelo mesmo motivo, os discípulos não o abaixaram da coluna para colocar no relicário. Pelo contrário, postraram o relicário sobre a própria coluna, aguardando o dia do funeral. A nova da sua morte divulgou-se imediatamente por todo o mundo. Houve ao mesmo tempo luto e júbilo.
Os órfãos e as viúvas perguntaram entre lágrimas e soluços: Aonde iremos encontrar-vos agora, Simeão? Vós que, após de Deus, foste a nossa única esperança. Os que se viam oprimidos pelos poderosos e privados dos seus bens exclamavam com amargura: Nós, os mais infelizes dentre os mortais, agora que iremos temer a cólera e a cobiça dos lobos. Ao mesmo tempo, todos se alegravam, refletindo que após uma vida tão santa fora coroado no céu. No seu funeral, houve incontável multidão. O patriarca de Antioquia, Martírio, apareceu com vários bispos. O cortejo durou 5 dias, sendo a distância de 15 léguas com o corpo do santo. Na segunda-feira tiraram do recinto, na sexta-feira entrou em Antioquia, onde o corpo foi depositado na grande igreja. Um energúmeno que fora curado durante a passagem do corpo o acompanhou até lá. O patriarca e seu clero instituíram um ofício cotidiano em sua honra. Verificar-se ainda mais milagres no seu túmulo do que os que realizaram durante o tempo em que estava vivo. Pois bem, meus amigos e amigas, desculpa por estender muito este vídeo, mas que a vida deste santo seja para nós um verdadeiro incentivo na vida espiritual. Uma vida austera, mas ao mesmo tempo uma vida de grande conversão, de tocar o coração de Deus, com as humildes oferendas que temos a oferecer, que são os sofrimentos na carne e no espírito, oferecendo tudo a Deus. Pedimos a intercessão de São Simeão Estilita, pedindo a graça da conversão e sempre para nós a conversão de nossos sentidos, como do nosso espírito. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Simeão Estilita, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo e fique com Deus.